Olá, hoje nós vamos falar de síndrome pós-Covid. Eu já vou contextualizar e explicar. Teremos uma convidada também, que é a médica maravilhosa, doutora Fernanda, que é especialista em fibromialgia e está por dentro aí do que está acontecendo com essa síndrome, que é muito nova para todos nós, assim como o Covid. Então, muitas pessoas que contraíram coronavírus depois começaram a ter alguns sintomas e os médicos estão começando a identificar esses sintomas, esses padrões. E surgiu esse nome, né, de síndrome pós-Covid, que tem sintomas muito parecidos com a fibromialgia. Então, eu estou recebendo muitos relatos e a gente vai falar sobre isso hoje. A Fernanda já entrou aqui. Boa noite, gente. Boa noite para quem está ao vivo. Hoje o papo vai ser muito legal. A Fernanda já entrou, eu já vou colocar ela aqui. E eu estava explicando que nós vamos falar hoje sobre a síndrome pós-Covid. A Fernanda é uma super especialista em dor, em cuidados com dor crônica e tudo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que ainda é bem nebuloso, ainda é muito novo. Estamos descobrindo do que se trata. Mas tem muita gente tendo relato, né? Muita gente começou com um quadro de dor crônica, fadiga, ou que potencializou sintomas de fibromialgia depois que contraiu o coronavírus. Então, vamos abrir este espaço para falar sobre isso. Tem muitas dúvidas que vocês já mandaram. Eu passei todas para a Fernanda já. E a gente vai fazer, tipo assim, uma entrevista com ela, porque é ela que vai contar tudo pra gente. E, enfim, pra gente descobrir juntos, né, do que se trata, o que a gente pode fazer a respeito. Eu já tive algumas pessoas que me procuraram no direct. Oi, Fê! Tá me ouvindo? Vixe, peraí, não tô te ouvindo. Vixe, peraí. Que aconteceu Agora eu te alguma coisa ouvi. aqui, peraí. O que aconteceu? Oi! Peraí. Acho que você pôs um Vixe, filtro que tá de acontecendo comigo? fogo. Ai, que horrível. Ai, que ódio. Como é que tira isso agora? E agora eu tô Agora você tá brilhando. com Peraí, brilhinhos. pronto. Aí. Agora sou eu de novo. O Eu fogo, tava acho que foi vermelha, tava pegando bem fogo assim. acho que de nervosa. Vamos bater um papo hoje. Estamos todos muito curiosos, ansiosos para essa conversa, que acho que vai ajudar bastante. Para quem não conhece, a Fernanda é a minha médica, orientadora do meu doutorado. Maravilhosa, acolhedora, uma médica incrível. Ai, E vou gracinha. deixar você se apresentar um pouco aí. Conta um pouco de você, da sua especialidade, sua formação, o que você quiser. Então tá. Bom, meu nome é Fernanda, sou professora, sou médica. Sou formada em anestesia, minha especialização primeira foi em anestesia, já não pratico mais. E hoje eu trabalho com dor e cuidados paliativos. Eu atuo muito pouco na assistência privada. Minha atuação primária assim é dentro de um hospital terciário, que é o Hospital da Unesp, onde eu atendo, sou professora e também faço um pouco da parte assistencial também. E além disso, trabalho na pós-graduação como orientadora, uma das minhas orientadas mais queridas é a Lívia. A gente foi uma alegria a gente ter se conhecido, a gente se conheceu por conta da comunicação não violenta. Uhum. E, e eu acho que as histórias elas têm as suas intersecções e hoje a Lívia ela já não é nem mais orientando, ela já é até prescrição, brinco com ela que eu prescrevo Lívia para alguns pacientes porque eu acho que realmente acaba ajudando bastante e traz a perspectiva, né, de quem sente na pele o que tem, né? Uhum. Muito legal, muito bom. Então, assim, eu estava contando aqui, né, que esse termo aí, síndrome pós-Covid, tem surgido e as pessoas têm me questionado muito também. E algumas pessoas nem falando em síndrome pós-Covid, mas falando em assim, você já soube de alguma pessoa que teve coronavírus e tá com dor crônica, porque eu piorei muito, ou porque eu comecei, né, tive diagnóstico de fibromialgia depois e tal. E eu vi que algumas pessoas começaram a falar mais sobre essa síndrome. Claro que é tudo novo, né? A gente está descobrindo tudo.
E aí eu conversei com a Fernanda e tal, e eu falei, vamos fazer uma live para falar um pouco mais sobre isso, do que a gente já sabe. E assim também ajudar as pessoas a se tranquilizarem um pouco, né? Entenderem o que está acontecendo, que eu acho que pode até, inclusive, trazer alguns avanços, né? No cuidado da dor crônica e no cuidado da fibromialgia. O tema acaba ficando em alta, enfim. Mas me conta aí, assim, não sei, como você quiser. O É, que é essa síndrome, né? Já então, existe alguma definição? então, tem muito, é muito nebuloso ainda, né? O conhecimento sobre tudo o que está acontecendo. Ele está sendo construído em tempo real, então tem muito trabalho sendo publicado e muita coisa acontecendo, e até para entender o que é que está acontecendo. O que a gente sabe? Que o coronavírus é um vírus da família do RNA, e como outros vírus dessa mesma família, ele tem a atuação também em sistema nervoso central. Então, além dele ter todos os sintomas que são bem clássicos, né, respiratória, tosse, que é que todo mundo já sabe, ele também causa alteração de olfato, alteração de paladar. Então, um dos critérios hoje é perda do olfato, perda do paladar, e tem alguns casos, inclusive, de encefalite, então inflamação no cérebro secundária após a infecção pelo corona. E por conta disso, realmente tem se estudado bastante, como toda síndrome gripal. Os sintomas, eles se sobrepõem aos sintomas da fibromialgia. Eu até, quando eu vou dar Dor, aula, febre. quando eu vou dar aula sobre fibromialgia, ou quando eu vou explicar para alguém que não tem fibromialgia o que é ter fibromialgia, eu falo, olha, imagina uma gripe forte. E você com gripe forte para sempre. Né? Uhum, Aquele cansaço, dorme, não sim. descansa, dor no corpo inteiro. É como se fosse uma gripe. Eu Uhum. imagino, né? Eu só imagino. Mas eu imagino que seja uma gripe muito forte e estendida. É, eu falei sobre E isso hoje, sabia? Que me perguntaram como que era a dor da fibra. Eu falei, ah, sabe dor de gripe, assim, de febre, que o corpo inteiro você fica meio assim. E é bem isso mesmo. então toda síndrome viral, ela está relacionada, então gripe forte, e o corona não é diferente. O diferencial do corona é que vem um cansaço, parece que um cansaço muito. Também não tive corona, não posso opinar a respeito, mas as descrições aqui, o cansaço, a fadiga é um sintoma também muito importante, seja pela questão Uhum, respiratória, mas aí não dá para saber se é respiratório ou se é central, se é sistema nervoso central. uhum. Da onde que tá vindo o Da onde vem cansaço, esse né? cansaço? É, e além de tudo, então, o coronavírus, além de ser essa síndrome viral, ele ele está relacionado a muitas alterações que podem impactar de forma bem importante a o paciente, né? E aí você tem a imobilidade que vem por conta da convalescência, a pessoa fica acamada, perde a massa muscular. Tem muita gente que fica internado muito tempo em unidade de terapia intensiva ou mesmo Uhum. hospitalizado. Emagrece muito, né? Fica muito Emagrece, perde abatida. isso. A alimentação também fica prejudicada, você tem Uhum. diminuição da ingesta. Então, todas essas consequências da infecção podem levar a um agravo, no caso de uma dor crônica, a pessoa já tem dor crônica, e aí faz um agravo ainda maior. Existe a possibilidade desse tropismo, dessa vontade do vírus de entrar em tecido nervoso, levar a uma alteração também da, da transmissão, e aí ativar algumas áreas cerebrais e causar uma síndrome parecida com Guillain-Barré, mas também uma neurite ou uma inflamação. Mas tudo isso também é Uhum. nebuloso. Eu li o artigo agora de novembro da Nature, não muito claro. A Nature aventura, assim, se aventando várias possibilidades de coisas que podem estar Uhum. acontecendo. Só para o pessoal entender, né? São revistas que são Tipo, super renomadas e tal, e estão tentando descobrir o que está acontecendo, né? Assim, em tempo real, que é uma coisa muito difícil, né? e aí E a você falou do intersecção com a Guillain-Barré, Guillain-Barré é uma síndrome de desmilinizante que vai causando fraqueza progressiva ascendente, que é ou grave, que seja, a pode. pessoa fica malzona, cadeira de Fica. rodas, às vezes, né? Que eu já vi Isso. casos.
É bem Então, grave. tem sequelas bem complexas, né, que a gente está descobrindo, assim, em pessoas diferentes, manifestações. E realmente está tudo sendo descoberto. E tem gente que tem regressão dos sintomas, mas a gente ainda não tem tempo suficiente de doença até para saber quanto tempo isso dura, se é irreversível, se é reversível. Agora é uma Uhum, grande interrogação mesmo uhum. no mundo a Eu respeito acho que disso. foi o que muitas pessoas perguntaram, assim, em relação ao tempo, né? Quanto tempo demora para passar? E eu acho que é bem isso que você falou, assim, a gente nem sabe ainda, né? A gente não sabe nem o que está Nem deu acontecendo. tempo de saber, tá todo mundo, ah, meu Deus. Mas acho que é importante entender que sim, existem sequelas que estão para além desses sintomas, né, de gripe e E que existem estão tendo relatos. consequências longas. E com relação específica à fibro, existe muito relato de início da fibro depois de infecção viral. Então, não é Aham, só o corona, mas a doença de Lyme, tem gente, tem autor que relaciona a fibro com uma infecção viral, então a pessoa começou com uma uhum, gripe, e aí isso se manteve uhum, depois. Então, realmente, além da gente saber muito pouco sobre o corona, a gente sabe muito pouco sobre a fibro. uhum. E como é que Juntou, né? começa? Juntou, Maravilha. juntou duas interrogações gigantes, Uhum, mas que é possível que, pelos sintomas serem muito parecidos, é possível que o, essa dor que se estende, essa dor, fadiga, sono não restaurador, que se estende depois da infecção por Covid, talvez em algum momento acabe até tendo alguma intersecção com a fibro, porque uhum, realmente ainda é cedo para dizer, mas a gente vai daqui a uhum. pouco vai começar a ver até por conta da quantidade de gente que está sendo É isso que eu estava infectada. pensando hoje. Eu falei assim, se for alguma coisa que se parece tanto assim com a fibromialgia, a gente vai ter avanços no Ou tratamento, muita porque gente. assim, o mundo inteiro vai ter isso e a gente vai ter que encontrar caminhos, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, mas eu vou contextualizar um pouco, que assim, muitas pessoas falaram assim, tive o diagnóstico de fibro depois do Covid. Ou piorou, ou essa síndrome é a fibromialgia, não é? Então. E aí eu sempre penso assim que a fibromialgia ainda é essa coisa meio misteriosa, e no fim das contas, é um nome que a gente deu para alguma coisa que está acontecendo no corpo de várias pessoas. Que em Uhum. algumas pessoas se desencadeou na infância, outros depois de algum tipo de trauma. E aí o que eu penso é assim, é algum desbalanço aí que tem, né, no nosso sistema nervoso e tal, que pode ter sido originado de várias formas. Então, por exemplo, tem uma ferida na minha mão. Eu posso ter ralado, eu posso ter queimado, eu posso ter cortado, e no fim das contas, né, tá aqui a ferida. Então eu enxergo meio dessa forma a fibromialgia, porque as pessoas ficam muito assim, qual que é a causa, qual que é a causa, qual que é a causa. E eu não sei se isso é tão importante quanto a gente entender que, beleza, a ferida está aqui, e mais O que, importante que eu do vou que fazer com saber se ela? foi uma queimadura ou se foi, né, como que eu cuido? Tá com pus, não tá? Eu passo um anestésico e tal. E aí, eu nem lembro a pergunta, mas era alguma coisa assim relacionada a tipo, será que essa síndrome, ela realmente tem algo assim a ver? Isso é uma especulação, né? Será que é um quadro que é bem semelhante e as pessoas estão recebendo esse diagnóstico de fibromialgia porque de fato sim ou porque é parecido, sabe? Assim, é uma coisa que acho que não dá pra gente saber, né? Mas no fundo são alterações. Eu acho que é difícil de saber. Eu acho que cada caso deve ser um caso. E aí as perguntas vêm, a gente realmente fica. Não tem clareza do que pode realmente ter acontecido. Eu posso ter uma pessoa que tinha fibro ou tinha uma predisposição a desenvolver fibro, que teve infecção do corona, ficou. Só que a pessoa praticava atividade física regular, ela era do mundo, corria ou fazia esporte, enfim, alguma coisa assim. Veio Uhum, corona, ficou confinada, diminuiu a atividade, as academias fecharam no começo, ficou todo mundo meio que, o que, que eu faço agora aqui dentro de casa? uhum, Meio que aprendendo a lidar com essa situação toda.
fora o estresse todo relacionado à pandemia, financeiro, estresse Uhum. social, estresse, medo, enfim. E isso ter desencadeado os sintomas numa pessoa que tinha um sintoma relativamente controlado por uma boa Uhum. E atividade aí física, despertou. isso manifestou. Já tive paciente que manifestou o sintoma de fibro com uma doença, era uma criança que a mãe tinha, e ela começou a ter sintoma de fibro quando ela. Só que ela fazia esportes na escola, era uma criança mesmo. Todos os esportes, todo dia, toda tarde, ela tinha algum esporte para ela fazer Atividade. alguma coisa. E aí a irmã ficou doente, ela ficou em casa para ajudar a mãe que tinha para cuidar da irmã menor, e aí ela começou a desenvolver sintomas. E o tratamento para Hum. essa criança foi: volta para a escola, volta a fazer suas coisas. Tão Não tem que se preocupar, complexo, né? não vamos complicar Uhum. o que já tá certo, né? E para Uhum. você é muito importante fazer exercício, e ela voltou, e realmente vida que segue. Mas eu Legal. imagino que isso é uma coisa que pode acontecer numa situação tanto de infecção pelo Covid, então a pessoa ela estava estável e ficou, teve Uhum. uma perda de massa, fora todo o processo da infecção viral propriamente dita. Eu posso ter também a pessoa que não tinha nada, mas teve essa infecção gerou um processo de inflamação no sistema nervoso central, Uhum. e aí tem essa inflamação descrita. Esse artigo da Nature até aventa a possibilidade de ter ativação das células da glia, que é o esqueleto do A cérebro, tal da neuroinflamação, que né? Que gera as pessoas neuroinflamação, que falam é um dos bastante. mecanismos aventados para fibromialgia. A gente não tem certeza se é, mas é uma possibilidade, uma coisa Uhum. que a gente imagina. E, e aí pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser outra coisa que a gente Uhum. ainda não sabe também, né? Então, eu Mas acho que existe uma essa sobreposição. relação. Uhum. Eu acho que essa é uma dúvida e um questionamento, até independente do Covid, né? É uma coisa que paira assim no ar, né, de quem tem fibromialgia, que é essa dúvida de por que que eu tenho isso, o que que causou, o que será que aconteceu, né? Eu acho que muitas vezes, né, a Gorete estava falando aí que ela teve um assalto, teve um tiroteio, teve um trauma e despertou. Eu acho que é isso, né? Tá ali a coisa, né, dormindo e aí ela acorda. E aí a gente começa a manifestar sintomas, porque é isso, se a fibromialgia não é uma infecção que você pegou um vírus, é uma síndrome, é uma coisa muito complexa no nosso corpo, que pode ser desencadeada de vários fatores, né? Tem muitas mulheres que falam que começaram a ter depois de eventos, né, de abuso, como você falou, de infecções. E no meu caso eu fico pensando assim que eu não sei se eu tive algum fato muito marcante, assim, que eu me lembre, mas eu sempre tive uma dor presente e na faculdade, com a sobrecarga, várias coisas que estavam acontecendo, eu Gravou. comecei a manifestar outros sintomas, então acho que são mares aí que a gente navega sempre com esses questionamentos. Eu acho que agora está trazendo esse questionamento em larga escala, né, com essa síndrome, que é uma coisa assim, como acontece, o que que a gente faz, né? E só alguém perguntou aqui se está falando da síndrome da fadiga crônica. Não é bem isso, é a síndrome pós-Covid que a gente está falando, que tem sintoma de fadiga, mas não é a síndrome da fadiga crônica, né? Que também é uma outra síndrome também complexa, com várias questões, acho que E de tem alguma uma forma tem terceira síndrome relação. ainda que junta aí, que é a síndrome do paciente crítico, que é parecido com esses sintomas, que acontece depois de uma internação prolongada em UTI, e aí também está dificultando um pouco, porque você não sabe se essa síndrome Uhum, pós-Covid não é. Tem gente que fala não é síndrome pós-Covid, é síndrome do paciente crítico. São pessoas que ficaram uhum. muito tempo Hospitalizadas. hospitalizadas e que acabaram desenvolvendo essa síndrome por perda de massa, desnutrição e todas as Uhum. consequências de perda de massa de ventilação, né, de célula para ventilar no pulmão, tem muita coisa acontecendo. Mas ainda Mas assim, tem gente que não foi hospitalizada nos e tá casos com leves a sintomas, né? moderados, é isso que é essa outra coisa que acontece. Tem caso leve e moderado de Covid que vem com Uhum.
com essas Sim. alterações, né? Nossa, eu recebi muita mensagem de gente falando que piorou ou que teve esse diagnóstico de fibro depois de ter tido Covid. E tem pessoas assim que eu conversei que estavam muito assustadas porque assim a dor piorou muito e ela não regride. Então a pessoa tá já assim 3 meses com a dor nível muito alto, já tinha fibromialgia e agora tá assim, e agora, o que que eu faço, sabe? Porque eu não tô aguentando. Tipo, antes eu conseguia controlar e agora eu não tô conseguindo. Então, acho que para além desses questionamentos do porquê que causou e tal, uma dúvida é, o que que estão fazendo, né, a respeito, assim, alguém tá, de que forma estão lidando com isso? É parecido com o que já se faz para fibromialgia? Ou tem outras intervenções que, né, estão testando? Como que tem sido isso? Então, algumas coisas têm saído até pensando nesse componente de inflamação do sistema nervoso central, de entrar com algumas medicações que vão ter esse efeito, né? No sistema nervoso central, tentando pensar em diminuir a inflamação. Mas realmente é bem mais complexo do que isso, porque envolve muitas coisas e a gente está realmente no não é no olho do furacão, a gente está no meio, sendo levado, Tá ali em arrastado cima. coletivamente, todo mundo Aham. sacudindo na tempestade. Então, tem a questão da inflamação neurogênica, vai ter o problema da imobilidade, vai ter o problema do estresse, do medo, A fadiga. da fadiga, do luto coletivo, da liberdade perdida, Uhum. do luto coletivo, das vidas que não estão mais, né? Do medo individual e o medo pelo outro, do que pode acontecer, e se minha mãe Uhum. pega, se minha avó pega. E isso vai piorar, obviamente, qualquer síndrome dolorosa, não só a fibro, mas Uhum. qualquer dor crônica. E além disso, o trabalho das pessoas ele mudou muito. Então, antes eu saía Uhum. do A trabalho, rotina, né? Tudo. caminhava, tinha verde no meu caminho, ainda que mas tinha uma árvore ou outra. Agora eu estou confinado dentro do Uhum. apartamento, não estou mais. Eu saio, o meu andar do trabalho é da mesa até a cozinha, pegar uma Uhum. água e voltar. Aí já Os junta com. momentos, né, de lazer, assim, de descontração no trabalho, Não as outras coisas tem, da né? vida. E as relações elas ficam diferentes e aí temperadas com todos os sentimentos coletivos que a gente está Uhum. vivenciando. E isso vai piorar a dor crônica? Isso vai piorar a dor crônica. Uhum. Então, eu acho que é muito cedo para a gente ter clareza do que vai fazer efeito, até porque as necessidades elas vão ser muito diferentes. Mas Uhum. eu acho que, enquanto médica, enquanto pessoa que trata de dor crônica todos os dias, praticamente da semana, o que eu vejo é que é muito importante a gente ter clareza quais são os fatores que acabam agravando a dor crônica e podem, inclusive, Individualmente, né, também. diminuir a imunidade, por exemplo, e predispor a pessoa, inclusive, a pegar um Covid. Né? Dor crônica Aham. não é um fator de risco para a Por si Covid só, né? por si só isoladamente, mas alteração de distúrbio do sono vai alterar a Uhum. imunidade. Alimentação ruim vai alterar a imunidade. Uhum. Falta de atividade física vai alterar a imunidade. Uso crônico de opioide vai alterar a imunidade. São coisas que acontecem Uhum. com frequência em pacientes de dor crônica, incluindo aí a Uhum. fibromialgia. Então, o que que eu posso fazer, ainda que dentro desse contexto ruim que cada um está vivendo no seu quadradinho, que hoje a gente se relaciona Uhum. nesses quadradinhos, né, na Terra, o que que eu posso fazer para trabalhar esses fatores, né, para Uhum. introduzir movimento, para melhorar o meu sono, para melhorar a minha alimentação, Uhum. para cuidar melhor de mim. E aí, com Uhum. isso, a gente consegue, de algum jeito, dentro das limitações individuais todas, né, aumentar, melhorar a nossa imunidade, melhorar nosso estado de saúde e também melhorar a dor.
Isso é uma Uhum, coisa que. E aí eu tô falando uma situação sem médico, porque agora até ir no médico a gente fica. O socorro uhum, já vai, né? Como é que eu vou chegar lá e é seguro, não é seguro, enfim. uhum. Eu acho que são dúvidas, assim, né, que são desafios que a gente vive muito com a fibromialgia, que, assim, eu recebo muita mensagem, às vezes, assim, eu já faço exercício, eu já como bem, eu estou fazendo terapia, eu estou fazendo acupuntura e tal, e eu tenho muita dor, e, assim, não melhora, não melhora, não melhora, não sei mais o que eu faço. E até tem uma pessoa próxima a mim, assim, agora que está passando por um momento bem difícil, que começou com um quadro de dor crônica e não tinha antes, então está sendo muito novo conviver com a dor, né? E aí assim, você fica meio de mãos atadas, né? Você fala, que você pode, de que forma você pode ajudar essa pessoa? E aí eu penso assim que encarar a dor é uma coisa que é muito desafiadora, né? Você se deparar com essa dor crônica, que é o que a gente sente na fibromialgia, é muito desafiador. E você tem esse ímpeto de querer expulsar a dor a qualquer custo e qualquer coisa, e entra numa busca, né, desesperada de achar algo que expulsa a dor. E às vezes a dor não vai embora tão rápido, às vezes ela não vai, né, no caso da fibromialgia. Eu tenho dor todos os dias ainda, mas é uma dor hoje que não é limitante pra mim, que não me causa mau humor, é tipo uma coisa que tá aqui, ok, tem dias que eu tô ótima, inclusive, nem penso nisso. Mas acho que é um passo, assim, de olhar, né, e acolher essa dor, de olhar e falar, é Ficar isso que eu amiga estou dela, né? sentindo, é isso que está acontecendo agora comigo. Talvez isso não vá embora da noite para o dia e eu vou ter que conviver com isso aqui por um tempo, até eu descobrir o que que pode me ajudar a aliviar isso, né? E claro, juntar com essas ações que eu faço e ao mesmo tempo com essa paciência de entender como é essa convivência com esse novo sintoma, né? Como é ter isso presente na minha vida, considerando que talvez isso não vai embora tão rápido. Porque essa frustração de eu quero tirar a dor, ela não sai, quero tirar a dor, ela não sai, Gera mais é uma ansiedade, coisa né? que é muito desgastante. Então, eu vou fazer um tratamento na esperança que vai sair a dor não sai, você volta pior. Então, né, isso é uma coisa da minha experiência com a fibromialgia, assim, eu imagino que outros tipos de dor crônica, né, também tem essa necessidade dessa convivência, e a síndrome pós-Covid, Mais querendo ou ainda. não, traz essa dor, essa fadiga, que são muitas vezes, né, desesperadores. No meu caso, assim, quando aparece A alguma falta coisa... até de um nome, né? Porque Exatamente. não tem ainda uma. O que que é isso? Ah, não sei. Pode ser que passe, mas pode ser que não passe. Eu conheço uma pessoa que está Uhum, ainda sem sentir o cheiro. Eu tenho gente que eu conheço que teve Covid, teve falta, não conseguia sentir o cheiro, mas se recuperou. E teve gente que não recuperou ainda e tá um tempo uhum. sem olfato. Ai, E então você não sabe. Você vai, o que que vai acontecer? Não sei, ninguém sabe, né? uhum. É isso, é bem Mas desesperador, né? Assim, não sei quanto tempo isso vai durar. Será que vai sabe ficar o que resto da vida, né? hoje eu estava dando aula à tarde para os meus residentes, né? E eu tenho um slide falando do que é dor, né? Apesar de ser um sintoma tão... Todo mundo já teve dor em alguma coisa. Ainda quem não tem fibromialgia já teve dor alguma vez, né? Alguma dor já teve. E dor é sentimento, dor é sensação, dor é emoção. E não dá para separar a sensação da emoção do sentimento. É tudo junto, misturado numa experiência única de cada um, né? E aí você falando agora da dor, né? Eu acho que a dor é como o sentimento. Se a gente tenta suprimir o sentimento, se você tenta suprimir a raiva, o que que acontece? Aquilo vira outra coisa, não é saudável, Uhum, não te faz bem. E tentar suprimir a dor talvez não seja realmente a saída. Às vezes, talvez a uhum, gente tenha que fazer como a gente faz com o sentimento. Eu olho o sentimento, acolho o sentimento que vem, então acolho a dor, tento entender qual que é a necessidade que está por trás dessa dor. Olha, essa dor ela vem por essa necessidade aqui. Ela o agravo está relacionado a essa necessidade. E uhum, a partir disso tentar achar saídas aí que, mas um pouco tentar fazer as pazes com ela. Eu falo uhum, isso de um lugar que não é o, acho que o lugar certo, né? Mas do que você me falou e da minha leitura sobre sentimentos, né?
Uhum. Eu pensei, poxa, eu acho que tem um pouco a ver. Uhum. E pode É, ser para mim talvez a faz muito saída, né? sentido mesmo, faz muito sentido isso, e é um processo extremamente dolorido, né? Eu me lembro de muitas situações em que eu estava em crise, alguma coisa, e nesse processo, assim, de aceitar, eu chorei muito. Tipo, olhando e falando, meu Deus, tá bom, tudo bem, você tá aqui, essa dor tá aqui, assim, lamentando muito, né? A gente vive um luto sempre nesses processos, mas entrando num lugar de um pouco mais de serenidade, assim, para poder agir, né? Porque senão a nossa ação fica 100% focada em eu quero acabar com essa dor porque eu não estou aguentando mais sentir isso. E aí você não tem mais energia para cuidar das outras coisas, né? Dos outros aspectos. Então é algo que assim, eu tô até vivendo de novo, né, nessa relação com essa pessoa que eu tô falando, que tá vivendo esse começo de relação com a dor crônica e tá muito desesperada, assim, de será que vai ser assim para sempre? Será que eu vou ter esse nível de dor, essa intensidade de dor todos os dias daqui para frente? Eu não vou aguentar. Eu não quero viver assim, como que vai ser? Então, assim, são várias intervenções que caminham juntas, né, nos aspectos emocionais, nos aspectos fisiológicos. E eu fico lembrando, assim, de um rapaz que estava conversando comigo, não sei se ele tá aí na live ou se vai ver depois, mas foi ele que me inspirou, assim, a te fazer o convite, né, para falar disso, porque era isso, assim, era um relato de sempre tive a fibromialgia controlada, fazia exercício e tudo, e teve essa queda muito brusca pós-Covid, e assim, não sabe o que fazer agora, sabe? Então, você falou até de medicação, né? Mas também não sei se é muito esse o caminho, assim, uma das intervenções, mas que outras coisas que essa pessoa pode fazer? Eu acho que é a mesma pergunta que a gente faz na fibromialgia. E aí não tem receita de bolo, né? É uma análise tão individual e tão, assim, A imagem que eu faço, a imagem que a gente fez hoje de manhã também em conjunto com uma outra, era uma outra síndrome dolorosa, uma outra situação, mas é a situação do crônico, né? É muita dor que gera imobilidade, que gera mais dor, que gera mais imobilidade, e aí você vai se descendo a ladeira. Só que para uhum, descer a ladeira a gente desce rolando. uhum, Agora, para voltar onde a gente estava, é uma uhum. subida. É uma Sim, nossa, subida bem isso. depois de ter rolado. Então, é uma subida. Não vai ser fácil. Uhum, Vai envolver um desgaste grande, vai envolver uma energia grande. uhum, Às vezes a gente vai precisar de ajuda e os remédios eles estão aí para isso. As outras terapias todas estão aí para isso. Eu acho que é sim, importante ter um acompanhamento. Então, você ter um médico é como você ter um coach que vai estar ali do seu lado, um personal. Tá aí, força aí. Mas é só isso que a gente consegue fazer, né? Bem que vai. motiva, vai que tô aqui, né? Aí oferece uma água, você oferece alguma coisa, você Uhum, vai junto, mas a subida, o paciente tem que subir com as próprias pernas. E vai ter hora uhum, que vai derrapar, vai tropeçar, derrapar e descer um pouco. Mas aí o que a gente faz, né? A gente respira fundo e tenta continuar uhum. subindo. Vai ter hora que a gente desanima, dá vontade de parar. Todo mundo aqui talvez já tenha feito trilha alguma vez na vida, né? Montanha. Depois, ai, não aguento mais. Vamos voltar? Aí você pensa, putz, eu vou ter que voltar tudo aquilo. Ai, não, deixa eu terminar pra ver onde que vai dar isso, né? Uhum. É, é isso, é cultivar um pouco esse processo, mas não é um processo a recuperar da Rápido. doença, não é um processo rápido, não tem remédio milagroso, não tem saída fácil, não tem o teleférico bondinho para subir rápido, tem que ser na Não própria tem perna, helicóptero de resgate. não tem. E o máximo que dá, se quando a pessoa realmente tem uma abundância maior na vida, né, de recursos, é você ter mais gente para te dar essa energia para Uhum. continuar, que aí são Faz uma todas as acupuntura terapias. aqui, faz um negócio ali, uma outra E aí coisa. você tem mais, como é que fala? Você tem mais ajuda nesse processo. Uhum, Mas ainda assim você vai caminhar com as próprias pernas sempre, né? uhum.
E não é As fácil. pessoas falam assim, né? Acho que eu estava olhando, dando uma olhada nas perguntas e como diferenciar. Aí eu fico pensando assim, duas perguntas. Será que é tão importante assim, nesse momento, fazer essa diferenciação? Será que é possível fazer essa diferenciação? Porque no fim das contas, será que a conduta não vai ser mais ou menos a mesma? Sim. Assim, sabe, nos dois casos? Então, se é síndrome pós-Covid, se realmente é uma fibromialgia, não sei se, né, tem alguma coisa muito diferente? Até o último critério da fibromialgia, de critério diagnóstico da fibromialgia de 2016, até 2016, como é que era o critério? Tinha todos os itens e aí tinha lá em letras pequenas embaixo. Exclui qualquer outra causa que possa Uhum, causar uhum. isso tudo. E aí no critério de 2016 eles tiraram isso. Ou seja, se tiver Então, outras doenças e ainda tudo assim sintomas bem, de fibra, é fibro. uhum, Eu entendo que no caso do Covid, a gente vai ter que esperar um pouco para entender o que, que é mesmo e se isso vai passar. Porque tem uhum, muita gente que fica uns 6 meses fadigado, 6 meses com dor crônica e isso regride, conforme a pessoa vai se recuperando da doença. Aí volta a atividade, volta a alimentação e volta uhum, um pouco a vida conforme consegue ter regressão dos sintomas. Mas eu posso ter pessoas que não vão ter regressão dos sintomas e vão continuar. Aí, o que que eu falaria para alguém que está vivenciando isso agora, nesse momento, né? É cuidar, é, tentar, porque é muito difícil, eu imagino, né? Tentar não se estressar, porque a ansiedade não vai ajudar em nada nesse processo. Então, não é para suprimir também a ansiedade, porque isso também não vai adiantar. Você fala, não fica ansioso, não fica, né? Você já está uhum. A ansioso. pessoa explode. É. Por que que eu tô ansioso? O que que tá me gerando ansiedade? Quais são os meus medos? E tentar olhar Uhum. com curiosidade genuína para esses sentimentos que estão aflorando, e eu acho que eu compartilho dos sentimentos com o coletivo, que são sentimentos coletivos. Uhum. Tá todo mundo mal, tá Relacionados todo à mundo pandemia, né, tudo. Essa acolheu que incerteza. sim. E falei, bom, vou cuidar de mim, vou fazer o que eu consigo, o que eu posso, do jeito que dá, dentro dos recursos que eu tenho hoje. E aguardar para ver, espere, aguarde e confia. Até porque acessar o sistema de saúde agora está super difícil e está super Uhum. perigoso. Não é o momento de ninguém ficar saindo de casa, procurando o PS, procurando. E também, assim, o PS não vai ter muita coisa Não, para fazer por você, né, nesse momento não. também. E é uma Então, coisa, assim, que ninguém quer ouvir, né, do tipo, tenha paciência porque pode ser que isso não passe, né? Eu acho que as pessoas estão querendo assim, não, quando vai passar? Como que eu faço para mas passar? confia que pode ser que passe, né? Uhum. E o que, que eu posso fazer para cuidar melhor? Então, é uma inflamação no cérebro? É. Posso fazer uma dieta mais anti-inflamatória? Posso. É uma Uhum. inflamação no cérebro? Se eu fizer atividade física, eu libero endorfina. A endorfina tem efeito anti-inflamatório nesse processo? Tem. A meditação, a atenção plena, também tem efeito positivo nesse processo? Tem, que eu diminuo a ansiedade, eu consigo Uhum. lidar melhor com isso. Como que Então eu tem. afasto os fatores estressores também no meu dia a dia, né? Acho que é o momento também de olhar e falar, tá, como que tá a minha vida? O que que eu posso fazer a respeito, né? Que mudanças eu posso fazer para me cuidar melhor? Como que eu transformo meus dias em dias um pouco mais prazerosos para mim, para que não sobrecarregue ainda com isso, né? Eu acho que esses momentos de doença sempre trazem muito essa perspectiva do tipo, o que que realmente vale a pena na minha vida, assim, sabe? Por quais motivos eu ando sofrendo e que agora eu vejo que eu não preciso, né, passar por isso, ou eu não preciso me estressar com isso. Enfim, acho que são momentos de muita reflexão. E essa questão de agora você tem algo que talvez seja crônico, é um processo de aceitação e adaptação muito intenso. E tem pessoas que ficam anos aí, né, aceitando, tentando aceitar que tem fibromialgia. Mas é o único caminho.
Porque, beleza, você tá com essa síndrome e você é tipo fisioterapia. Você quebrou o braço, você vai ter que ter paciência, vai ter que esperar seu corpo se regenerar. Você vai ter que lidar com isso. E aí a sua escolha vai ser: eu vou viver esperando o dia em que eu não vou mais ter isso. E provavelmente vai ser uma sobrevida, né? Uma vida ansiosa, uma vida triste. Ou eu vou pegar isso que está acontecendo agora e dar um jeito de que isso seja de alguma forma mais leve para mim, que eu possa me cuidar e lidar, né, com essa dor, com essa fadiga, que a gente sabe que não é fácil mesmo. E dá até uma dor no coração, né, de falar para a pessoa assim, ó, você vai ter que aceitar isso, você vai ter que lidar com isso. Mas é o único caminho, porque você querer que ela vá embora não vai fazer ela ir embora. E acho que é bem aquilo, né, no que quanto mais você foca assim nisso, mais a coisa cresce. Então, um processo também muito terapêutico, assim, psicológico, né? Que exige cuidados em todos os níveis. E eu acho que é muito o que a gente costuma falar para fibromialgia já, né? Assim, é um Sim. reforço de que tudo isso que a gente acha importante para fibromialgia realmente pode ajudar, né? E sustentar esse bem-estar, assim, bem complexo. Muito complexo, né? É, acho que as pessoas Mas estão muito assustadas. não tem como não ficar, né? Uhum. De tudo É, que a não gente está tem. vendo. E acho que todas as Meio perspectivas desesperador. é assustador, né? E gera Eu muito tô, sentimento, não tem jeito. eu tô dando uma olhada nas perguntas aqui, né, pra ver se a gente. Tem muita gente falando que teve queda de cabelo, muito desânimo. Acho que são coisas que perguntam também na fibra. Ah, isso é da fibromialgia? E aí eu acho que é importante a gente entender isso. Se é algo que afeta o nosso sistema nervoso, não é assim, ah, é da fibromialgia. O seu corpo está passando por algo, né? E as pessoas têm manifestações diversas, né, em relação a isso. A queda de cabelo, por exemplo, é uma coisa que vem com estresse. Quem não está Uhum. estressado hoje em dia com tudo isso? Ansioso. Quem não está ansioso? E a queda de cabelo é um sintoma de ansiedade. A queda de cabelo pode vir também por distúrbio do sono. Eu tô dormindo Uhum. mal, então o meu corpo ele não tá conseguindo descansar e aí o cabelo é uma das coisas que acaba caindo mais também. Uhum. Então são vários sintomas que acabam se sobrepondo. O distúrbio do sono na pandemia tem sido uma queixa muito generalizada, né? Tá difícil Uhum. de dormir, seja porque a gente fica o dia inteiro na tela, trabalhando na tela, Uhum. seja porque também as pessoas têm uma restrição muito grande da movimentação, então não faço atividade física, o corpo ele tá parado o tempo todo e à noite ele não tem esse Uhum. cansaço do dia, o cansaço físico, né? Bem mais o Uhum. cansaço mental e é difícil desligar a hora que deita a cabeça no travesseiro, porque é tanta preocupação que vem que fica Uhum. difícil. E tudo isso vai agravar tanto a dor quanto os outros sintomas, a fadiga, dormir mal, a fadiga vai piorar, a dor vai piorar. O Uhum. resto também posso ter queda de imunidade, posso ter Uhum. queda de cabelo, a acne piora, enfim, todos E os outros sintomas. retroalimenta isso, né? Todos esses sintomas dessas E aí, síndromes. e aí começo a ficar preocupada com a queda de cabelo, né? O que será? Será que é alguma coisa grave? Mas será que é alguma coisa que eu não estou vendo? Mas pode ser Covid? Será que é Covid? Essa crise agora de fibra, Uhum. ela é crise de fibra ou é um Covid que eu peguei? Eu não sei. Nossa, quantas Hospital? vezes, né? Porque, Acho que eu peguei Covid. não é? Ai, será que eu vou no hospital? Ai, mas e se eu pegar Covid? E se eu não tiver com Covid e pegar Covid no hospital, né? Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente ter clareza de quais são os sintomas específicos do Covid. E aí teve febre, teve tosse, alteração do olfato, alteração do paladar, uma queda importante do estado geral, e aí esses sintomas agravados da fibromialgia, então fadiga, dor de mialgia, aí talvez seja, aí eu entendo que é melhor procurar o serviço de saúde para ter um diagnóstico e ver Uhum. se realmente é Covid. Olha,
parece uma crise de fibromialgia, mas nada, eu não tô com febre, não tô com tosse, tá? Parece uma crise de fibromialgia. É muito provável que seja uma crise de fibromialgia. E aí eu acho que é melhor ficar em casa do que Uhum. procurar centro de saúde e depois pegar o Covid nesse processo, né? Não tava, mas fiquei. Aham. E acolher e olhar bem o que está acontecendo na crise, né? Eu tô com crise agora, o que tá acontecendo? Quais são os meus medos? Aconteceu alguma coisa? Fiquei preocupado com alguma coisa? Existe algum desencadeante, o óbvio, perto do óbvio, né? Parece que é isso. Uhum. Bom, pode ser isso. Aí olhar e entender, pronto, pode ser isso. Será que é isso? Tentar se acalmar nesse sentido, né? Não de suprimir, mas faz sentido eu estar agora, porque Uhum. uma pessoa muito querida morreu, uma pessoa muito querida está com Covid, agora eu estou preocupada. Uhum. Então eu posso ter uma crise agora. E Uhum. aguarda e observa, E faz procurar todas as ajuda, né, medidas, né, também. que a gente já faz na crise, né? Ó, na crise eu costumo fazer isso me ajuda. Então vamos fazer Uhum. isso, e vamos esperar e ver o que vai acontecer, né? Uhum. E acho que procurar Pra... ajuda psicológica, né, para quem pode, para quem tem recursos, e assim, Nossa. tem várias iniciativas agora mais acessíveis, né? Tem muitas pessoas fazendo preços acessíveis, tem sistemas aí de universidades e tal fazendo Hum, atendimento, né? Lógico, tem que pesquisar e entender o que está perto de você, o que está possível. Mas encontrar um pouco e colocar essas prioridades, né? Mesmo que seja conversar com alguém, né? Algum amigo, alguém que você confie, que te dá suporte, que te ajuda a se sentir bem, e pedir ajuda e se colocar nesse lugar, né, mais vulnerável, e falar, olha, tá muito difícil, eu tô com muito medo, eu não tô sabendo o que fazer com isso. Mesmo que seja para a pessoa só lamentar com você, sabe? Curtir a tristeza ali junto ter com alguém você. para você falar o tamanho da frustração que você está passando, né? Que Uhum, aí eu acho que já é bastante coisa. Eu acho que é uhum, muita coisa você ter alguém. Olha, não tem alguém agora, não consigo ter alguém dentro do meu círculo de relação com quem eu consigo ter essa abertura. Aí a gente procura ajuda em outras esferas, né? Ou tenta trazer uhum, alguém para dentro desse círculo também, que eu acho que é bem uhum. salutar, né? Ó, tem Sim. fulano que não fala há muito tempo, mas é um amigo tão querido, uma amiga muito querida. Tentar trazer essa pessoa para dentro do ciclo, desse ciclo. Tá Uhum, todo mundo muito sozinho. E eu acho que agora, durante a pandemia, tem muita gente sofrendo sozinho. Cada um com as suas preocupações, se afogando nos seus problemas, né? Mas para sair, a gente tem que sair no coletivo também, ainda que cada um no seu quadrado, mas a gente buscar uhum, saídas juntos, porque isso também traz esse quentinho, né? uhum. De a gente, quando ajuda alguém, a gente também se sente melhor. Sim. E a gente Engraçado recebe, né? como a pandemia, né, que promoveu o isolamento, está evidenciando tanto essa nossa necessidade de conexão. Porque as pessoas estão assim, meu Deus, não quero ficar aqui sozinha, eu quero me conectar, eu quero conversar, eu quero pertencer, né, estar Uhum. junto e passar pelas coisas juntos. Então, acho que tem muitos aprendizados pra gente, né? Algumas pessoas perguntaram assim, como diferenciar sintoma de estresse, outros sintomas, tipo, acho que volta um pouco para aquela mesma coisa, assim, né? É difícil às vezes diferenciar, porque assim, tem gente que chega achando que está infartando no pronto-socorro e está tendo crise de ansiedade. Então, no fim das contas, são aprendizados nossos também, né, na nossa autopercepção. E, por exemplo, o estresse causa problema de sono, o estresse pode Sim. causar queda de cabelo, o estresse pode causar desarranjo intestinal, dor. Então, acho que é uma volta às origens, né, do que tá indo mal aqui na minha vida e como que eu cuido disso, porque aí, consequentemente, você fica com mais estrutura para cuidar do que quer que seja que esteja acontecendo no seu corpo, né? É que às vezes a gente está olhando só a fumaça. Às vezes a dor é a fumaça. E a gente tem que olhar para o que é o fogo, de onde que vem o fogo.
Porque olhar, por mais doloroso que seja, muitas vezes é doloroso a gente olhar para isso, né? Olhar para o sofrimento, Uhum, olhar para o que tá, o que a gente está sentindo, né? E, e aí, além, né, para a necessidade, para a gente tentar achar uma saída. Porque eu acho que é por aí, né? Da gente conseguir uhum, ver além. O que que essa dor tá me dizendo? O que uhum, e aí você achar que vai ser uma saída individual, que vai fazer sentido para a Lívia, uhum. para Fernanda, para a É, Maria, total. né? A gente tem aspectos tão nossos, assim, né, individuais. Às vezes eu converso com uma pessoa ou outra, eu falo, tem muita coisa que eu também não fico dando muitos detalhes aqui no projeto, porque são escolhas muito pessoais minhas, né? Então, por exemplo, eu não como mais proteína animal. Não é porque isso resolve a fibromialgia, é porque no meu corpo eu senti isso, porque nas minhas convicções isso passou a fazer sentido. Então, sei lá, eu acho que é muito esse caminho mesmo de autonomia, de achar essas soluções. E aí, na prática, né, tem todo um lado reflexivo mesmo, que eu sempre falo que eu acho que é muito importante para a gente lidar com essas situações. E tem aspectos mais práticos, que são esses que você falou, que a gente sempre fala, né, de como que eu volto a inserir algum tipo de movimento para o meu corpo, que seja um alongamento, que seja uma aula que eu faço no YouTube, uma dança, uma caminhada. E alongamento, eu posso dizer que para mim funciona muito, É assim. É um tipo de fantástico o exercício que alongamento. para mim eu costumo fazer isso mais relacionado ao yoga, e aí já envolve força, já envolve respiração, já envolve equilíbrio. Então, para mim é riquíssimo. Mas encontrar, tem gente que não gosta de yoga, vai fazer o quê, né? A Carol mesmo, minha namorada, ela detesta yoga. Eu fico lá, vamos no yoga, vamos fazer juntos. E aí ela Ela vai começa, reclamando. ela fala, meu, dá 10 minutos, ela, meu, desculpa, não dá. Tipo, eu não gosto disso. Tudo bem, entendeu? A gente encontra outros exercícios e acho que né, como que eu volto, mesmo com fadiga, mesmo com dor, é contraintuitivo, mas é importante fazer alguma coisa, né? Faz deitada, faz um alongamento deitada, faz ali uma meia horinha. Acho que isso, de fato, pode ajudar muito. Trabalhando muito esse processo de aceitação, né? Do tipo, olhar assim, eu costumo fazer um processo de distanciamento e olhar e falar, caramba, tá doendo hoje, hein? Nossa, olha como que isso tá aqui, sabe? Assim, me observando e entendendo, ouvindo meu corpo, né? Acho que esse momento todo pede muito essa nossa reconexão com o nosso corpo. O nosso corpo fala com a gente, o nosso corpo traz sinais. E aí a gente começa a perceber, né? Na questão da alimentação, eu chuto que é uma coisa que pode ajudar nesse momento também. Então, putz, eu tô aqui já todo ferrado, tá síndrome, tá isso e aquilo. Não vou me encher de industrializado, sabe? Eu vou dar uma chance, assim, para comer coisas mais naturais, para tentar cuidar dessa minha inflamação, né? Com essas coisas mais naturais. Eu sempre falo da cúrcuma, né? Eu acho que cúrcuma resolve tudo. Eu adoro a cúrcuma e é anti-inflamatória, é ótimo, enfim. Pesquisar, né? Encontrar essas coisas que fazem sentido e que pequenas mudanças, assim, podem começar a trazer alívio. Eu acho que a gente sempre pensa muito no todo, né? Eu quero resolver. É que nem quando a pessoa quer emagrecer, né? Quer emagrecer 30 quilos. É tão difícil trazer isso pro 500 gramas que eu vou perder, 1 quilo que eu vou emagrecer aos poucos. Então é isso, assim, é um pouquinho, que pequena mudança eu faço hoje, que passinho que eu posso dar, sabendo que é uma trilha e a gente está começando, né? Dando os primeiros passos. Com Não certeza. tem outro jeito. Você já está na Não boca da tem. trilha, você vai ter que seguir em frente. Tem que subir a ladeira, não vai ter jeito, né? Por mais desanimador, às vezes, né? Você olha e fala, ai, sério que é tudo isso, né? Tá lá em E cima. frustrante, assim, de não queria estar passando por isso. Acho que reconhecer esse aspecto de eu estou lamentando mesmo, porque eu não queria estar passando por isso. E aí isso gera uma frustração, e aí, né? O que que eu faço com isso? Com essa frustração. E até essa coisa de terem tirado
esse critério de não ter nada mais que explique a fibro que não seja, que os sintomas que não seja a fibro, né? Eu acho que envolve muito isso. Uma vez que você vai lá, é fibro mais artrite reumatoide, é fibro mais lúpus, é fibro mais Sjögren. Eu possibilito a pessoa de, ó, é fibro, tem a fibra que está Você acontecendo valida, ali, né? você valida, a pessoa tem a oportunidade de abraçar isso que está, acolher isso que está acontecendo e achar a saída dela, né? E começar o processo de aceitação, porque como qualquer doença crônica vai ter um caminho aí, pode ter a Uhum, negação e é um processo mesmo. Vai ter um luto, o luto da uhum, vida que não é mais a mesma, e como é uhum, que eu acolho esse luto? Ah, mas não é um câncer. Não importa. Limitou, a vida mudou, não é mais a mesma coisa que antes. uhum. E se eu fico, ah, mas ainda bem que eu, pelo menos você, sabe, não Não vai rola. ajudar. Não vai ajudar, né? Na hora É da uma dor, a pessoa só droga. quer saber, tipo, não quero ter isso, né? É, E, e enfim. é triste, e é limitante, é frustrante. E a gente tem que acolher também o que está acontecendo. Uhum. A Carla tá falando aqui, né, que consegue hoje ver os pontos positivos da fibra. Eu acho que é uma coisa que quando a gente tá num momento agudo, é muito difícil. E acho que é até cruel de falar, né? Assim, tipo, você tem que enxergar o lado bom dessa sua síndrome pós-Covid. Mas acho que esse é o caminho também, né? Para entender que, tá, com isso talvez eu realmente tenha que fazer escolhas melhores no Uhum. que eu faço aqui no meu dia a dia, como eu me alimento, como eu cuido de mim. E é engraçado que a gente vê muito isso, né, acontecer. A pessoa teve um infarto e aí parou para pensar que estava trabalhando muito, que não estava ficando com a família. E aí mudou toda a vida, né? Essas histórias meio de fantástico, assim, né? Tipo, é o show da vida. Mas é muito real, né? Essas histórias acontecem por causa disso. Assim, eu tava participando de uma aula também sobre fibromialgia e a gente estava falando muito sobre isso, assim, né? Como depois de passar por essas coisas, a gente se empenha muito mais em cuidar de si mesmo, né? Você fica com aquela coisa gritando na sua cara todos os dias, a todo momento, a dor, a fadiga. Você presta mais atenção em você faz outras escolhas, né? Você fala não com mais facilidade, porque você fala assim, se eu falar Tem que sim cuidar de aqui, mim. depois quem vai se ferrar sou eu. E eu sempre falo isso, eu falo, eu me coloco em primeiro lugar, pode me chamar de egoísta, pode achar o que quiser, mas eu é que fico aqui depois sofrendo. Então, assim, é não, entendeu? É sim para você, não é não, né? É um sim É para assim pra você. mim, é isso mesmo. É assim pra mim. Colocar E a gente, limites, né? né? Eu acho que é importante, faz parte, né? Faz parte de viver, né? A gente Uhum, conseguir também, porque eu não consigo dar o que eu não tenho. uhum. Então, é o segundo mandamento lá da Bíblia, é amar ao próximo como a ti mesmo. Você ama o próximo como como você mesmo? É tão Tem gente que difícil. não ama o próximo, né? Não, tem gente que não se ama, Então, né? não se ama e, É, consequentemente, não ama o próximo. então, essa eu acho que é o desafio de viver, né? Você conseguir amar o outro como a si mesmo, e incluindo aí, então você se amar primeiro para você poder dar esse amor. Você não dá o que você não Uhum, tem, né? uhum. Total. E aí dizer esse sim para a vida, né? Esse sim para o Uhum, autocuidado, que eu acho que é uhum, fundamental agora falando de fibra, de Covid, de viver mesmo nesse mundo uhum, que a gente tá, né? Que não tá fácil, vamos uhum. combinar que não tá fácil. Não. Hoje me perguntaram assim, o que que é a fibra pra mim, né? E aí eu sempre, não sempre, às vezes eu não falo porque eu acho que é filosófico demais, mas para mim, assim, hoje na minha vida é um chamado para a vida. Assim, eu sinto que a fibra, acho que também como outras doenças crônicas ou outras coisas que acontecem, são chamados para a vida. Então, tá, essa vida tá aí, o que que eu vou fazer com ela, né? O que que eu vou fazer com essa vida que eu ganhei?
então eu vou me cuidar, eu vou me nutrir. A gente, né, quando você tem, sei lá, um bichinho de estimação, quando você tem até um eletrodoméstico, assim, a gente quer fazer o melhor para as coisas que a gente tem, para as pessoas que a gente se relaciona. Se você tem lá um filho, um cachorro, você não vai querer dar uma coisa ruim para ele comer, você vai querer cuidar. E a gente não faz isso com a gente, né? Muitas vezes. Não, E de jeito entra nenhum. tudo, em todos os sentidos. Comida, entra informação que não é boa pra gente, entra relacionamento que não é bom pra gente. A gente engole sapo, engole coisas que estão contra, né, o que a gente acredita. Infelizmente, às vezes isso acaba acontecendo e a gente, né, fica meio refém de algumas coisas, mas a gente tem escolha. Então, eu pensei nisso, assim, pra mim é um chamado pra minha vida. Pra eu estar presente nessa vida e fazer um bom uso dela. Com Fê, certeza. últimas palavras para quem está vivendo esse momento difícil, né? Acho que todos estamos vivendo momentos difíceis para essas pessoas, mais especificamente para quem está diante dessa possibilidade dessa síndrome, ou quem acabou de descobrir a fibromialgia, enfim, recadinho. Ai, que difícil, né? A vontade de dar um abraço, sinceramente, sabe? Um abraço daquele que a gente não consegue dar mais nos desconhecidos. Uhum. Eu Tipo, acho fecha o olho, que fica um é pouquinho. aquele abraço Sintam-se bem, bem abraçados gostoso. pela Todo Fernanda mundo. neste momento. Porque não vai ser fácil. Se alguém oferecer uma saída rápida, duvide profundamente. Eu acho que essa imagem que eu pensei hoje, né, da ladeira que tem que subir, eu acho que é um pouco isso, é Eu uma achei ladeira. ótima essa analogia. E tentar olhar para a paisagem, eu acho que teve alguns depoimentos aqui muito bonitos mesmo, do quanto que isso pode trazer também de, de outros benefícios, né? Então, é ruim sim, o limão é azedo, mas pode ser que abraçando o azedume a gente consiga ver um lado, fazer a limonada, fazer ou uma caipirinha, que talvez seja melhor nesse contexto. Ah, é, tô E, topando. e seguir, né? Tá todo mundo mal, tá difícil para todo mundo. Eu acho Tá que difícil pra todo mundo. E, isso de se amar, né? E aí depois conseguir levar esse amor para os outros e a gente conseguir se levantar enquanto sociedade junto, acho que talvez seja o ensinamento do Covid, né? Da gente Uhum. resgatar essa tecnologia tão fria, tão capitalista, tão para conexão, para ajudar, se ajudar e se aglutinar para fazer coisas bonitas de volta, né? Isso Uhum. eu acho que é um pouco por aí. Mas eu estou muito Sim, meditativa, muito pensativa hoje, reflexiva. é muito bom. Acho que ajuda bastante. Estamos nesse momento. Muito obrigada. Sintam-se todos aí abraçados por esse abraço da Fernanda, maravilhosa, uma médica incrível que eu sempre falo. E, enfim, estamos juntos nessa. Claro que, né, cada um com suas dificuldades, suas particularidades. A gente sabe que existe muita desigualdade, mas em algum nível a gente está passando por isso juntos e tentando se ajudar na medida do possível, dando as mãos virtualmente para passar por esse momento tão inédito, inesperado, né? Não inédito na história da humanidade, mas inédito para nós que estamos vivos aqui agora. E descobrindo, né, esses caminhos, descobrindo e lidando com o desconhecido, lidando com a incerteza. Acho que tem muitos aprendizados para a gente viver. Claro que às vezes os aprendizados vêm com sequelas, mas estamos aí para lidar juntos com essas sequelas, lidar com esses desafios e, na medida do possível, conseguir compartilhar nossas jornadas e se apoiar, né? Mesmo que de longe, se apoiar nessas jornadas para passar por isso com um pouquinho mais de leveza. Eu não sei se a Fê caiu. Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travadinha.
mas acho que ela também já se despediu. É, acho que ela caiu. Mas acho que ela se despediu. Ela falou que hoje estava ameaçando lá acabar a luz onde ela mora. Ela mora num lugar delicioso, cheio de natureza. Então, eu imagino que agora ela vai curtir bastante. Gente, muito obrigada. Ah, ela caiu. Peraí, ela entrou aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Busquem ajuda dentro do que vocês puderem. Permaneçam aí conectados uns aos outros. Vou colocar a Fê para ela se despedir. Aí, caiu? Oi. Ih, tá Aí, mudo. voltei. Aí, voltou. Caiu, voltei. Voltou. Quiquei, Bom, é só voltei. se despedir mesmo agora, né? Só se despedir agora. Ih, acho que deu uma. Tá meio atrasadinho. Vixe. Agora tá travando aqui, eu não Ah, sei o agora quê. voltou. Acho que é a internet que Mas trava. é isso. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. É, Bom, eu acho que o que eu já falei, já me despedi, senão eu vou ficar emotiva aqui. Mas não é fácil, mas eu acho que tem saída. Tem gente que consegue lidar e consegue ter vida além da fibro. Eu brinco que eu não gosto do termo fibromiálgico ou fibromiálgica, Também não gosto. porque a pessoa é muito mais do que a doença, né? Do mesmo jeito Uhum. que não gosto de falar paciente oncológico, porque não, é uma pessoa que tem câncer. Reduz a O câncer é uma pessoa, parte da né? vida. Há um diagnóstico, eu acho que isso é muito complicado e não é legal. A gente é muito mais do que a doença que a gente tem. Uhum. E eu acho que o Covid também vem nisso, né? É muito mais do que a doença da minha vida e que aprendizado ela trouxe para mim, o que eu posso fazer com ela e a partir do que eu tenho, seguir em frente, buscar saídas e buscar ajuda quando eu não estou dando conta, Uhum. para a gente conseguir achar esse caminho no coletivo, porque provavelmente esse caminho ele só vai surgir no coletivo. Ele Uhum. individual a gente está aquela imagem, né, da história do que é o inferno, o que é o céu, né? O inferno, chegou lá o inferno, era uma panela gigante de sopa e não, era uma panela, tava uma panela lá longe e era uma muito grande e a pessoa colocava a colher na panela e não conseguia levar a sopa para a boca. E vai lá no céu era a mesma coisa, era a mesma panela lá Uhum. longe, a mesma colher gigante, só que as pessoas pegavam a colher e davam na boca do outro, Uhum. né? Esse era o céu. E talvez seja isso que a gente É, eu esteja vi, bem vivendo legal agora. essa imagem. Bem legal. E talvez seja isso que a gente tem que buscar enquanto sociedade também, né? A gente conseguir se Uhum. nutrir, conseguindo levar pro outro. E aí o seu trabalho é fantástico, eu acho que dispensa comentários, né? Que o quanto que ajuda muita gente aí no Brasil e fora dele Uhum. também. Obrigada. Acho o seu também E maravilhoso bom, aí, atendendo gratidão por fazer parte pacientes. disso, de algum jeito. Nossa, faz muita parte. Muito obrigada a você também pelo seu carinho, cuidado e informações, né, sobre fibromialgia e tudo mais. Muito bom. Para quem perguntou se ficou gravado, vai ficar gravado sim. Então, quem entrou aí depois é só voltar lá no começo. A gente falou sobre síndrome pós-Covid, relação com fibromialgia, medidas para cuidar disso e encontrar mais serenidade, mais paz na vida, qualidade de vida, já que é uma condição crônica, né? Fê, eu que agradeço muito sua participação, adorei, estava com saudade de você. E obrigada a todos que participaram, gente. Muito obrigada, como sempre, vocês são incríveis. E é isso. Um beijo e boa noite para todos. Bom descanso. Tchau!